Salmo 94. Ó Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes, todos esses malfeitores enchem-se de vanglória, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são pensamentos vãos, pensamentos fúteis. Como é feliz o homem a quem tu castigas, Senhor, aquele a quem tu ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Voltará a haver justiça nos julgamentos e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, e eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio, fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Amém? Salmo 94, palavra de Deus para nós aqui nessa noite. A maioria desses salmos, eles são também salmos messiânicos. Salmista Davi e outros salmistas que os escreveram, tomados pelo Espírito Santo, na maioria desses salmos, eles estavam antevendo e vivenciando existencialmente o sofrimento do Messias, o sofrimento de Jesus Cristo. É fascinante quando nós olhamos os Salmos nessa perspectiva. Como que o Espírito Santo é capaz de dar essa percepção, essa antevisão de fatos ainda não acontecidos. O salmista mal sabia que, ao escrever esse salmo, tomado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava falando de si mesmo, das suas dores, mas mal sabia ele que estava também profetizando. Ele estava falando dos sofrimentos do Cristo de Deus, do Senhor Jesus.
E é por isso que no Salmo 18, Davi, encerrando o Salmo, ele vai dizer: eu sou o homem que conhecia a Deus. Eu sou o homem cuja palavra de Deus esteve na minha boca. O Altíssimo falou através da minha língua. Davi era um estadista, Davi era um rei, Davi escrevia salmos, Davi compunha, mas Davi também era um profeta de Deus. Aleluia. Que personalidade, que homem, não é? Não é um mito, é um ser humano real, não é? Como qualquer outro, mas tinha na sua vida a presença de Deus e todos esses dons, esses talentos se manifestavam. Uma das coisas mais encantadoras que enche o nosso coração de esperança e que é tão clara na Bíblia, na palavra de Deus, é que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, e esse Espírito Santo de Deus, ele conduz a nossa vida e tem espaço na nossa vida, ele nos leva a fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus. O Espírito Santo agindo em nós, agindo na nossa vida, ilumina os nossos olhos, dá sabedoria, dá inteligência, dá habilidades acima até das capacidades humanas. Louvado seja Deus por esse dom extraordinário na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Por causa da presença do Espírito Santo de Deus na vida de Davi, quando ele colocava a mão naquela harpa e começava a tocar aquela harpa, Deus do céu, aquele espírito de amargura, de angústia, de perturbação que pesava sobre o rei Saul era dissipado. Ele tocava aquela harpa com uma habilidade tão grande, com uma unção, né, usando um linguajar nosso, uma unção tão grande, que a graça de Deus irradiava por aquele salão, por aquelas salas do Palácio Real, e a presença de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus ia invadindo aqueles espaços, por causa do Espírito Santo de Deus na vida dele. O Espírito Santo nos dá habilidade, o Espírito Santo nos dá ousadia, nos dá intrepidez, o Espírito Santo nos leva a fazer a vontade de Deus, e tudo isso que nós conhecemos pela palavra. É uma dádiva bendita, maravilhosa, extraordinária, que repousa sobre nós a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Essas comportas do céu se abrem e Deus derrama sobre nós o seu Espírito, a presença do próprio Deus em nós. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, não é? Ilumina o entendimento, dá sabedoria nas decisões, freia a nossa boca, controla a nossa língua. O próprio salmista, ele ora dizendo: Deus, coloca freio na minha boca, Senhor. Coloca freio na minha boca, porque ele sabia que a coisa aqui é complicada, né? Mas, como em muitos outros salmos, o tema desse salmo é por que o justo sofre. Por que o homem temente a Deus, que pratica a lei de Deus, que anda no caminho de Deus, na vontade de Deus, por que ele sofre, e às vezes sofre nas mãos dos malfeitores, dos injustos? É por isso que o salmista começa esse salmo dizendo: ó Senhor Deus vingador, intervém. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Ó Senhor, a Ti pertence a autoridade para castigar. Ó Deus, faz brilhar a Tua glória, Senhor. Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Esse é o clamor do primeiro versículo do Salmo. O salmista, ele está num momento
que ele se sente injustiçado, que ele se sente humilhado e lesado nos seus direitos. Alguém havia surrupiado o seu direito, alguém havia furtado o seu direito, alguém havia lhe imprimido uma injustiça, e ele não tinha o que fazer, não tinha forças para se contrapor àquela ação maldosa, maligna e maléfica contra a sua vida, e o recurso que ele tem, é o melhor que existe, é clamar a Deus. Ó Deus vingador, intervém. Até quando, Senhor? É como se ele estivesse num clamor da alma e do espírito, dizendo: onde está Deus quando somos injustiçados? Onde está, Senhor, quando nós somos injustiçados e quando sofremos a maldade, atos de maldade, e não podemos fazer absolutamente nada? Esse é o clamor, é o início do salmo. Todo ato de maldade, toda injustiça praticada, todo direito lesado, todo direito surrupiado, toda maldade praticada contra alguém gera um clamor de justiça, gera um clamor. E esse clamor da alma, do coração, ele sai daqui e vai reverberar lá no trono do justo juiz, aquele que é o juiz de toda a terra. É um princípio que rege a nossa vida, o nosso coração, a fé. É um princípio da palavra de Deus, é uma construção muito presente no mundo judaico-cristão, a certeza de que existe Deus, um ser absoluto, vivo, divino, veraz, cheio de verdade, de justiça, que vê, que enxerga e que julga todas as coisas. Esse é um princípio da nossa fé inabalável. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Amém? O salmista está dizendo, então, que Deus é o vingador. E se você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, abra a sua Bíblia, Romanos 12, no versículo 19. Romanos 12, versículo 19. Acharam? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus está dizendo, então, que o vindicar da justiça, o requerer da justiça, o castigar em justiça pertence ao Senhor. E a palavra de Deus, ela deixa muito claro, e essa é a intenção do Espírito Santo para nós aqui nessa noite. Eu orei, Deus o sabe, a minha testemunha, eu orei, clamei a Deus, Deus dá-nos uma palavra, homem não pode fazer isso, e a palavra que o Senhor nos deu para nós aqui nessa noite é exatamente essa. Deus
vê todas as coisas. Deus ouve, Deus vê e Deus sabe de todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada, que fique oculto aos olhos de Deus. Não há nada, preste atenção, Jesus disse que não há nada, absolutamente nada, oculto que não venha a ser revelado. Por isso que nós podemos, então, acalmar o nosso coração e colocar as nossas vindicações nas mãos de Deus. Por isso que nós podemos manter o nosso coração pacificado, podemos manter a nossa alma em paz quando nós recorremos ao justo juiz. Porque o próprio salmista está dizendo: ó vingador, até quando o Senhor não vai intervir? Ó justo juiz. Aí no versículo 2, você pode acompanhar, por favor, no Salmo 94, voltando aí no Salmo 94. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios se exultarão? Deus, Tu és o vingador. Deus, Tu és o reto juiz. Tu julgas retamente, porque o Senhor sabe de todas as coisas. A melhor coisa que nós fazemos nas nossas demandas internas, externas, no nosso sofrimento, no vindicar do nosso direito e da nossa justiça, é colocar nas mãos de Deus, até porque Deus é um reto juiz, irmãos. Deus não tem um juízo parcial. Deus não vai pender o juízo dele a meu favor, porque eu sou seu filho, e vai pender o juízo dele contra aquele que não é filho e não o teme, não. Deus é juiz. Deus sabe de todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus escuta e sabe, percebe. Ele é o reto, vivo, divino, Senhor, juiz, que entende, que compreende todas as coisas. E só Ele, e somente Ele pode fazer um juízo perfeito. Mas o salmista está mal, ele está sofrendo, ele existencialmente está passando por uma situação muito parecida com a situação que passou o Senhor Jesus. Ele está sofrendo injustiça, ele está sofrendo dores, então ele começa a clamar a Deus. Reto juiz, vingador, até quando? Manifesta a tua justiça, intervém, julga essa situação. Porque tu és o reto juiz. Castiga, Senhor, os orgulhosos, retribui, dá o pago, tu conheces todas as coisas. Aí do versículo 3 até o versículo 15, até quando, Senhor, os maus ficarão sem castigo? Até quando, Senhor, os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando os ímpios celebrarão e tripudiarão sobre a justiça e sobre a verdade, como se o Senhor não existisse? Até quando esses orgulhosos e soberbos, no falar, tripudiarão da justiça e da verdade, como se nada fosse lhes acontecer? Até quando, Senhor? Até quando, versículo 3, até quando deixarás os maus sem castigo?
Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Falam palavras duras, violentas, se orgulham e contam os seus pecados como se fosse algo vantajoso. Eles pisam, maltratam, oprimem os mais fracos, matam viúvas, perseguem os refugiados, assassinam os órfãos, tripudiam dos pobres, e chega ao ponto, Senhor, de dizer que o Senhor não vê o que eles estão fazendo. Versículo 7. Eles pensam, ou seja, cogitam no seu íntimo, o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó nada percebe. O Senhor não vê o que estamos fazendo. E se vê, não dá a menor importância. Insensatos, estúpidos, até quando? Procure entender, e vocês tolos se tornem sábios. Porque será que esse que fez o ouvido, que criou o ouvido, não ouve e não escuta? A gente tem coisa mais extraordinária do que essa capacidade desse sentido de ouvir? Tem coisa mais fascinante, né, do que o ouvir, que é algo muito mais do que físico e que implica nos sentimentos da alma e do coração? Será que o Deus Criador que criou o ouvido não ouve? Será que o Deus que formou o olho não vê? Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus escuta todas as coisas. Irmãos, isso dá um temor na nossa alma e no nosso coração. A gente lê a Bíblia e, pela palavra de Deus, nós vamos conhecendo também o caráter de Deus, né? E eu me lembro aqui, nesse momento, do próprio Davi, o salmista Davi, esse homem de Deus, que praticou uma injustiça terrível, praticou uma transgressão, uma maldade, obrou mal, operou mal, transgrediu, e ajeitou tudo nos mínimos detalhes para que aquele pecado, para que aquela transgressão ficasse oculta. Oh, ilusão! Oh, estúpido! Oh, nécio! Achas porventura que o Senhor, o Deus que criou o olho, não vê todas as coisas? Não sabes que os gemidos seus de prazer com Batseba, traindo o seu amigo, cometendo traição, vilipendiando, transgredindo a lei de Deus, ficou oculta aos olhos de Deus? Eles pensam consigo mesmo: o Senhor não vê o que estamos fazendo. O Deus de Jacó nada percebe. Vocês são loucos. Quando será que vão entender as coisas e ter um pouco de juízo? Insensatos, procurem entender, e tolos, tornem-se sábios. Pensam que Deus não ouvirá? Foi Ele quem criou o ouvido. Aquela história de Eliseu com Naamã e o rei de Israel. Cada planejamento do rei da Síria
cada plano de maldade, cada armadilha, cada estratégia maléfica para destruir o povo de Deus, feito ali na sala fechada do serviço de inteligência daquele rei. Era um plano fechado, somente a alta cúpula que sabia do que eles estavam planejando. Deus revelava e contava para o seu profeta Eliseu tudo o que eles estavam falando e tudo o que eles estavam planejando. Aí o rei da Síria se levantou e disse: tem um traidor aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que entrega os nossos planos. Nós temos um espião aqui. Aí alguém disse para aquele rei: não, rei, é porque você não conhece o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Até as coisas que você fala em segredo dentro do seu quarto, Deus vê, Deus sabe e Deus ouve, rei. Porque esse é o Deus vivo, esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo ouve, que conhece todas as coisas. E Davi, como estava lhes dizendo, né? A arquiteta ali, gente, misericórdia. Não bastasse a transgressão, não bastasse a iniquidade, não bastasse a impiedade do ato, né? Ainda articula, arquiteta de uma forma maldosa para que o seu ato ficasse escondido. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada escondido que não esteja patente aos olhos de Deus, porque Deus vê. Porque Deus sabe de todas as coisas. E o Davi estava tão tranquilo, né, achando que tinha amarrado todas as pontas, vasculhou, pensou, voltou, analisou o plano. Não, as pontas estão todas amarradas. Ninguém nunca vai descobrir, ninguém nunca vai saber dessa maldade, desse pecado, dessa transgressão. Honesto, o insensato, o louco. Se não bastasse pecar, ainda quer zombar do Senhor. É por isso, meus queridos e amados irmãos, que a palavra de Deus está dizendo que nós podemos ficar tranquilos e pacificar o nosso coração quando somos maltratados impiedosamente, quando roubam o nosso direito, quando praticam contra nós o mal ou qualquer outra coisa dessa forma, nós podemos confiantemente e tranquilamente colocar nas mãos de Deus. Mas eu tenho que fazer um alerta para nós aqui nessa noite. Da mesma forma que a justiça de Deus, ela é a meu favor, ela também é contra mim. A justiça é a justiça. E a justiça de Deus, ela é reta. A justiça de Deus não tem dois pesos e duas medidas. E querem saber, o apóstolo Pedro diz que a justiça de Deus começa pela sua própria casa. Meus queridos, não existe nada, absolutamente nada, que não está nu, desnudo, despido, patente, claro, aos olhos de Deus. Até quando, Senhor, os maus ficarão sem castigo?
Até quando, Senhor, os perversos se alegrarão nas suas maldades? Até quando eles arrotarão a sua soberba? São orgulhosos no seu falar. Versículo 10, versículo 9, versículo 8, todos eles estão falando dessa capacidade de Deus de saber todas as coisas. O Senhor conhece os pensamentos do homem. Versículo 11. Opa! Ele vê, ele ouve e conhece até os pensamentos. Versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. E sabe como eles são fúteis. A linguagem de hoje, o Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que eles não valem nada. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor. Como é feliz. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor repreende. Feliz é aquele a quem tu ensinas. Feliz é aquele a quem tu corriges. Deus é o vingador. Deus é o reto juiz. Então, quando eu sofro, eu preciso colocar nas mãos de Deus. Quando eu pratico, eu preciso me arrepender e consertar. Essa ideia presente de uma graça sem justiça, ela é uma falácia mentirosa do diabo. Essa ideia de uma graça que não tem limites, ela não condiz com a palavra de Deus. Essa ideia de uma graça que não tem justiça, que não tem juízo, ela é mentirosa. Porque o brilho da graça, a beleza da graça, é quando nós entendemos que existe justiça, que existe juiz, que existe um vingador, que existe um julgador. Eu estava, não me lembro exatamente, eu acho que foi a missionária Raquel, ou alguém me perdoe, não me lembro com certeza, comentando de uma jovem que se suicidou essa semana, um jovem, e disse que, primeiro, ela foi lá no padre e fez uma confissão, não disse qual era a intenção, e pediu perdão pelos pecados que ela cometeu, que ela intentava cometer. Eu suspeito que tem muitos crentes que agem dessa maneira. É como se eles tentassem a Deus. Eu sei que é pecado, eu sei que é errado, eu sei que é desagradável aos olhos de Deus, mas Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso e Deus vai me perdoar. E vai lá e peca. E peca, e volta, e peca, e volta, e volta, e peca, e vai, e vem. É uma ofensa. É uma ofensa à santidade de Deus. É uma prisão. A mente está agrilhoada. A mente está iludida, agrilhoada por Satanás. Ele está fazendo uma leitura de Deus, do caráter de Deus,
das coisas de Deus, da santidade, da justiça, da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, de uma forma tão perversa que não condiz com o Deus das Sagradas Escrituras. Ele está agindo como esse ímpio aqui. Se Deus sabe, é como se ele não se importasse. Não, Deus se importa. Deus se importa, meu querido. Deus se importa, minha querida. Deus sabe de todas as coisas. Ele é reto, justo, juiz. Ofensas, maldades que nós praticamos reverberam no mundo espiritual diante da presença do Deus eterno. E de lá para cá, a justiça dele vem como fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso se chama temor do Senhor. Respeito, temor, compromisso, levar a sério, fidelidade. Se sofro ou se pratico, eu preciso entender. Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Feliz aquele que consegue conciliar a graça com a justiça, a misericórdia com a justiça e o juízo, a bondade com a justiça e o juízo de Deus. Poucos conseguem. Ou polarizam, caem numa graça maluca, esvaziada de sentido, de justiça e de juízo, ou cai num extremo legalista que vira uma coisa pavorosa, neurotizante, mas não é isso. Quanto a mim, Senhor, diz o salmista, encerrando, Tu és o meu refúgio. Quando eu disse, Senhor, os meus pés agora escorregaram, agora foi. O teu amor leal, Senhor, me amparou. Versículo 18. Sabe, a gente chama de insights, epifania, né? Aquelas manifestações que o Espírito Santo bate na sua mente. Esses dias eu estava orando, né, e bateu claramente na minha mente um momento muito ruim da minha vida, e eu estava orando e chorando e dizendo para Deus, né? Era um momento muito ruim existencialmente, um momento de angústia, de incertezas, de ausência de rumo, de direção. Parece que o céu toldou, como diz a canção, tudo se escureceu, era um momento ruim. Mas naquele momento ruim eu ouvi claramente a voz de Deus dizendo, eu te amo. E eu falei, Senhor, mas foi no momento ruim que eu ouvi o Senhor dizendo, nos momentos bons, eu nunca ouvi isso. E é como se eu ouvisse Deus dizendo, pois é assim mesmo. Os meus pés escorregaram, e o teu amor leal, Senhor, me amparou. Aleluia. Quando eu gritei, socorro, Senhor, eu estou caindo. O teu amor cuidadoso me segurou e me pôs em pé. Glória a Deus. Aleluia. Ele é vingador. Ele é reto juiz. Tudo vê, tudo ouve, tudo escuta, tudo sabe. Mas é o meu Deus, é o meu Senhor. É bondoso, é amoroso, é misericordioso e cuida de mim quando eu clamo por Ele. Esse é o nosso Deus. Quando a ansiedade já me dominava, versículo 19, está aí na palavra de Deus. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Glória a Deus. Eu custei a descobrir que eu era ansioso.
calado, introspectivo, joga tudo para dentro, né? E achava que eu não era ansioso. Até que um dia a Débora, nessa alteridade, falou: pai, deixa de ansiedade, você é muito ansioso. Eu fui lembrar que realmente, quando eu tinha que viajar no dia seguinte, eu não dormia à noite. Quando eu tinha algum problema para resolver no dia seguinte, o trono era visitado à noite e a madrugada inteira. O que é isso? É ansiedade. Alguns roem a unha, né? Não é não, Arnaldo? Alguns roem a unha, outros têm dor de barriga, outros têm dor de cabeça. Mas o interessante é que o salmista está dizendo, quando a ansiedade se apoderou de mim, dominou o meu íntimo. Olha só, gente, está escrito na palavra de Deus, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o nosso Deus. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, de preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Glória a Deus. Ele é o vingador. Põe nas mãos dele. Mas não espera outro colocar a causa dele contra você nas mãos de Deus. Não seja louco. Deus nos livre. Só de pensar que eu transgredi contra alguém, ou que eu surrupiei o direito de alguém, ou que eu fiz alguma coisa contra alguém, de imaginar que ele vai clamar a Deus contra mim, eu não sou doido, não sou louco, não sou insensato. Eu restituo. Se não dá para restituir, eu peço perdão. Eu me arrependo, eu volto atrás, irmão, me perdoe, irmã, me perdoe, Márcia, me perdoe, Samuel, Débora. Porque eu sei que qualquer ação de transgressão, de opressão, de maltrato... Irmãos, quantas esposas são oprimidas e massacradas pelos seus maridos? A mão é pesada, a relação é sofrida. E essas mulheres clamam a Deus. Com os filhos, às vezes, como nós somos duros, injustos com os nossos filhos, e eles vão clamar a Deus. Ele é vingador, é justo juiz, tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Às vezes a gente pensa que o mal vai prevalecer. Desculpa, mas não vai. Nunca, jamais. O mal não prevalece sobre o bem. As trevas não podem com a luz. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Eu lendo o profeta Ezequiel, fiquei admirado, irmãos. Ezequiel está lá na beira do rio Quebar, lá na Babilônia, né? Lá no mundo pérsico, né? Lá na Pérsia, lá na Babilônia, para lá. E o Senhor toma Ezequiel numa visão e diz: Ezequiel, você quer ver as maldades que o povo de Israel pratica? E numa visão mostrou para Ezequiel que lá dentro do templo, os sacerdotes se curvavam e adoravam o sol, escondido, nas recâmaras do templo, achando que ninguém via, que Deus não sabia. E Deus estava vendo tudo, sabendo tudo, e revela para Ezequiel. Ó rei, até o que você fala no seu quarto, Deus fica sabendo e revela lá para Eliseu, o seu profeta. De Deus ninguém zomba, meus queridos. De Deus ninguém zomba. Aleluia. Eu falo isso com muito temor, mas muito temor mesmo. O Senhor sabe, Ele sonda os corações.
mas está escrito na palavra de Deus. De Deus ninguém pode zombar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Palavra de Deus, Gálatas, capítulo 6, versículo 7.